Saudações extensivas a todos que nos acompanham nesse instante. Estamos justamente aqui arredores da Embaixada da República da China, onde esteve a decorrer por portas fechadas o encontro entre a Embaixada da China e os representantes dos ativistas daqui de Angola, onde vieram manifestar também e entender melhor sobre a carta de protesto e alerta sobre o que temos visto da realidade de alguns nossos irmãos angolanos, os maus tratos que têm passado por vários empresários e várias empresas também chinesas, e vieram hoje aqui entender melhor como é que está esta questão sobre esta carta que já então fizeram a entrada aqui na Embaixada da China com a aprovação passou pela aprovação do gabinete presidencial, dos deputados, dos grupos parlamentares e justamente aqui. Então vamos rapidamente à conversa com os representantes daqui, dos ativistas, e entender como é que foi este encontro. Companheiro, junta-se a nós, bom dia. Muito bom dia. O nome? Altruísta Tiengo. Okay. Sou ativista cívico, não é um dos membros representantes desta campanha. Fizemos chegar, na verdade, na semana antepassada, se não estou em erro, a carta de protesto quanto àquilo que tem sido as constantes violações dos direitos humanos e não só, daquilo que também é o ordenamento jurídico angolano quanto aos cidadãos chineses do setor empresarial, aos nossos irmãos angolanos que efetivamente trabalham para eles. Faz aqui um balanço do que foi este encontro aqui. Será que a expectativa foi alcançada? Deram uma resposta positiva? Há um inquérito quanto a esta carta? Ok, então tivemos a reunião no qual eu estive acompanhado com o meu irmão, companheiro, o Dr. Matulunga César Kiala. Okay. Na verdade, nós tivemos um encontro, posso assim dar uma nota positiva, não é? Fomos bem recepcionados. O encontro decorreu ameno, foi um diálogo bem discutido. Eu acho que a nota é positiva, num carris não emocionado, mas sim produtivo, foi producêntrico, não é? Porque eles apanharam os pontos positivos e também como todo e qualquer encontro, segundo as acusações que nós fizemos menção, não é? Eles rebateram. É bem verdade, não é, que os chineses muitas das vezes são confundidos com outras nacionalidades, não é? Sobretudo os vietnamitas, não é? Então eles tiveram o seu contraditório, isso que eu quis dizer, o seu contraditório de algumas informações que eles tiveram contato através das redes sociais, daquilo que foram algumas denúncias feitas, dizendo que nem tudo vem da parte dos empresários chineses e outros também são vietnamitas, mas ainda assim queriam salvaguardar a sua boa imagem, segundo aquilo que são as cooperações bilaterais que tem com Angola, dizendo que estão dispostos para trabalhar em qualquer tipo de inquérito que é para limpar as suas imagens e garantir a boa estadia deles aqui em Angola e continuar a reforçar as suas relações comerciais, políticas, enfim, com a comunidade angolana, com o governo angolano. Muito bem. Vamos ouvir também o outro companheiro que esteve aqui atentamente. A acompanhar também a entrevista. Companheiro, que balanço faz também deste encontro? Realmente chegou a atingir as expectativas? Há boas relações? Há aqui uma pretensão dos chineses realmente fazerem inquérito? Porque nós vimos aí muitos vídeos vazados, principalmente na internet, dos maus tratos. Bom dia, Matulunga César Kiala, que não é o meu nome. Olhando para a questão do encontro que tivemos com o embaixador chinês, é para dizer duas salvas, né? Eu tenho aqui duas salvas relativamente ao encontro. Primeiro é a questão do protecionismo, há uma questão de proteger as empresas e os cidadãos chineses. Politicamente isso é correto, há uma necessidade dos representantes dos chineses em Angola, no caso o embaixador, proteger a imagem da instituição, sobretudo do governo chinês. A outra ressalva que eu faço é a questão do diálogo, que foi aqui aberto, um diálogo que ficou aí patente, que será um diálogo de continuidade, é um diálogo que a embaixada e outras forças da sociedade civil angolana possam sim, no âmbito de manifestação,
ligada aos interesses nacionais possam ser discutidos sem que haja tabu. Houve um debate de manifestação de posições. Nós conseguimos aqui apresentar as nossas posições enquanto cidadão angolano e enquanto representante do movimento cívico que está a levar a cabo um ato de protesto ligado às violações sistemáticas dos direitos humanos em Angola, em particularmente com as empresas chinesas. Conseguimos ouvir por parte do embaixador relativamente às questões que remontam à proteção das empresas chinesas, em virtude de informações que, por parte do embaixador, entendem ser informações falaciosas, que muitas delas não correspondem à verdade dos factos, e nós dissemos ao senhor embaixador, enquanto cidadão com responsabilidade ética e pedagógica, não devemos levar uma informação que não corresponde com os factos, visto que Angola e a China oferecem uma relação de parceria política e econômica de muitos anos. É sabido também por nós que a China foi o primeiro país no mundo a financiar a reconstrução do país. Depois da guerra, foi a China que foi o primeiro país a ceder crédito ao governo angolano. Em virtude dessa tendência, nós, enquanto cidadão, que vimos o país em situações próprias e sólidas, crescendo ao nível de infraestruturas, fruto da ajuda financeira chinesa, nós agradecemos no âmbito dessa parceria política e econômica. Mas não ficamos felizes, enquanto cidadão, em questões mais particulares, que são questões sociais, que é ver cidadão angolano a serem ultrajados de forma negativa por parte dos empresários chineses. Muito mais do que protegermos patrimônios econômicos, devemos saber que existe um patrimônio que é a vida, que deve ser respeitada, assim como diz o artigo 30º da nossa Constituição, que a vida é um bem inviolável. E o Estado, enquanto o ente que deve garantir o bem-estar social e econômico das famílias angolanas, deve ser o primeiro agente a proteger os bens dos angolanos, dentre eles a vida e a sua própria dignidade. Trazendo aqui a premissa do artigo 1º da nossa Constituição, que diz que a República de Angola é um Estado de Direito Democrático que funda-se na dignidade da pessoa humana. É preciso que nós, enquanto cidadão, devemos olhar as questões sociais não como o fim último das nossas vidas, mas como aquele fim social que é um direito inerente às nossas vidas, porque ela consegue nos dar o bem econômico. Mas devemos salvaguardar o bem-vida, que é o bem mais fundamental, cujo ela não carece de nenhum financiamento. O bem-vida é um bem não econômico, não há dinheiro que venha substituir a vida. E nós aqui, enquanto cidadão, levamos a cabo uma série de manifestações em virtude das empresas chinesas pautarem pelo respeito da dignidade da pessoa e não só. E ficou também patente que nas próximas situações que envolverem empresas chinesas e cidadãos angolanos, nós vamos abrir um processo crime contra as empresas chinesas. Vamos levar a cabo, ao nível do nosso ordenamento jurídico, temos elementos jurídicos que nos permitem apresentar situações dolosas por parte das empresas chinesas, para que o Estado angolano, enquanto ente da legalidade, consiga levar a cabo essa ação jurídica. Ficou aqui também evidenciado por parte do embaixador chinês que nas próximas situações vai haver uma escutação entre a embaixada e os empresários chineses, e esperemos que essa escutação não seja uma escutação simplesmente na garantia do protecionismo do investimento chinês em Angola. Queremos que essa escutação sirva como baluarte para os desafios futuros que as empresas chinesas têm em Angola. Esperemos que também essa escutação da embaixada e os empresários chineses sirvam de lição para que os futuros empresários chineses não tenham os mesmos comportamentos igual aos seus concidadãos chineses que já vêm
de muitos anos. Nós queremos... Deixa-lhe perguntar, disse aqui muito bem que a embaixada mostrou aquela pretensão de proteger os empresários chineses, mas há uma aceitação das provas que nós temos, há uma aceitação por parte deles de que alguns cidadãos chineses realmente têm maltratado os angolanos? Houve uma aceitação por parte da embaixada. A embaixada reconheceu em que alguns casos existe excesso por parte de alguns empresários chineses, houve esse reconhecimento factual e boa parte da esmagadora informação não foi colhida na sua pretensão desejada. Vimos que houve seletividade de factos. O embaixador, assim, do ponto de vista político, disse que a embaixada não é uma instituição financeira, não é aquela que regula os interesses econômicos das empresas que operam no nosso país, mas é sabido que a embaixada responde sobre os interesses do governo chinês em Angola e muitas das empresas que temos que operam em Angola, ou sobretudo as empresas chinesas, são aquelas de âmbitos nacionais, são aquelas empresas nacionalistas do governo chinês, porque os empresários chineses têm aquela característica do nacionalismo. A economia chinesa é uma economia centralizada e sabemos como é que funciona um estado de economia centralizada. Há um expansionismo de controle interno no âmbito político e o expansionismo geopolítico econômico no âmbito dos interesses de capitalização dos recursos econômicos ou materiais que a China precisa para alavancar a sua economia. Então, dividindo aqui os dois eixos, do ponto de vista geoestratégico, há uma necessidade da proteção econômica e política das empresas chinesas. As empresas chinesas que operam ao nível de África e não só, são protegidas pelo governo chinês. Então, a embaixada chinesa responde maciçamente, politicamente, os interesses do governo chinês. Então, dentro desse plano estratégico, há uma necessidade deles protegerem as empresas chinesas. Mas nós, enquanto cidadãos, vamos também proteger os nossos direitos enquanto cidadãos, levando a cabo a responsabilidade jurídica das empresas chinesas que não souberem respeitar os cidadãos angolanos em virtude no contrato de trabalho. É sabido também que as empresas chinesas não oferecem contrato de trabalho aos nossos concidadãos. Então, é em virtude disso que também foi discutido com o embaixador e os seus representantes que já não vamos mais aceitar que as empresas chinesas não ofereçam contrato de trabalho e que não consigam salvaguardar os direitos dos trabalhadores em Angola, em questão da própria segurança de trabalho, a segurança social, que é um bem jurídico que deve ser salvaguardado, sobretudo pelas empresas, e as empresas chinesas não fazem isso para os angolanos. Então, daqui para frente, nós vamos agir do ponto de vista legal, vamos exigir, em cada situação que for reportada de violação de trabalho, concernentemente os contratos jurídicos, nós vamos fazer uma assessoria jurídica por parte daqueles cidadãos nacionais lesados, pelos empresários chineses e, por sua vez, vamos desencadear um processo criminal e civil também ao Ministério Público, aos tribunais laborais, para mitigar essa situação que tem sido um calcanhar de Aquiles no desenvolvimento econômico por parte dos angolanos e as empresas chinesas. Muito bem. Ficou aqui o depoimento daqueles companheiros que tiveram aqui este encontro para então rebater ainda alguns pontos que é realmente muito preocupante. Nós vimos todos os dias aí os maus tratos, pese embora aqui há uma pretensão de proteção dos empresários chineses, mas nós estamos aqui, convidamos o nosso fiel seguidor a divulgar o máximo. Já ficou aqui a liberdade, divulgar o máximo. Você que sabe que no teu bairro tem uma cantina, tem uma loja que os donos ou os proprietários são chineses e que você conhece que há aí maus trato dos angolanos, então não perca mais tempo, chame por nós vamos chegar lá e divulgar e trazer provas ainda mais concretas do que realmente nós angolanos sofremos nas mãos dos chineses e não só. Então fique ligado ao nosso canal para não perder nada do que acontece aqui em Angola. Paz e amor e até a próxima.